Olá você, tudo bem contigo? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer para você uma dica, na verdade a resolução de um exercício aplicando alguma das relações métricas definidas no triângulo retângulo. Então fica comigo até o final e curte as dicas. Vamos para cima! Muito bem. Como eu falei anteriormente, nós vamos estar aplicando alguma das relações métricas no triângulo retângulo. Mas antes de adentrarmos no nosso conteúdo, eu convido a você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Comente e compartilhe. Então ajude a divulgar o trabalho do professor Josão. Conto com tua ajuda, vamos para cima. Então aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Esse triângulozinho aí, ele é retângulo porque ele apresenta aqui um ângulozinho de 90 graus, aqui ângulo de 90 graus, por isso ele é classificado como triângulo retângulo. Aqui nós precisamos conhecer algumas nomenclaturas. Se o triângulo é retângulo, os nomes dos lados, os lados na verdade recebem nomes diferenciados. Por exemplo, esse lado maior do triângulo aqui, esse lado maior é chamado de hipotenusa. Chamado de hipotenusa. E a hipotenusa ela é representada pela letrinha A, beleza? Então, vai se ligando aí nessas letrinhas, porque elas são fundamentais para a gente, lá na hora de resolver os exercícios. Quando nós identificamos a hipotenusa, uma outra dica, a hipotenusa, pessoal, sempre vai ficar na frente aqui do ângulo de 90 graus. Sempre é o maior lado do triângulo, porque vai estar oposto ao maior ângulo. Quando nós identificamos a hipotenusa, os outros dois lados que sobram são os catetos. Nós temos aqui, portanto, o cateto maior, que é representado pela letrinha B, e nós temos aqui o cateto menor. Então, quando nós identificamos a hipotenusa, os outros dois lados são os catetos. Esses são os nomes, estabelecido para o triângulo retângulo. Somente esse triângulo retângulo recebe esses nomes, beleza? Aí nós vemos o seguinte, aí no triângulo nós temos ainda esse ladinho aqui, essa linha pontilhada aqui, pessoal, ela parte aqui do vértice do ângulo reto e vem até a hipotenusa. Essa linha pontilhada está dividindo a hipotenusa em duas partes. Essa linha aqui, ela aqui está representando para a gente a altura do triângulo. E a altura do triângulo é representada pela letrinha H. Mais uma vez eu reforço, é importante que você se familiarize com essas letrinhas para a gente ficar mais atento na hora de resolver os exercícios. E nós temos aqui o seguinte, as letrinhas M e N. Percebam que a letra M está representando essa parte aqui da hipotenusa que foi dividido pela altura. Essa partezinha aqui, pessoal, ela é chamada de projeção do cateto C. Então aqui nós temos a projeção do cateto menor. Projeção. Então aqui nós temos a projeção do cateto menor, que é representado pela letrinha M. Do mesmo modo, nós temos aqui a projeção do cateto maior. Então, a projeção do cateto maior, que é representado pela letrinha N. Então, aqui nós já conhecemos algumas nomenclaturas que são fundamentais para a gente compreender as relações. Beleza? De posse dessas informações, vamos ver aqui o que nós temos. Vamos praticar um pouco? O que nós vamos praticar? Perceba aí, Márcia traçou um retângulo ABCD com dimensões AB igual a 6 centímetros e BC igual a 8 centímetros. O exercício nos fala que depois ela traçou a diagonal AC e o segmento de reta mais curto possível, ligando D a um ponto de AC. Qual é a medida desse segmento de reta? Professor, não entendi nada aí. Então, eu vou demonstrar esse enunciado aí com um desenho. Então, veja só. A Márcia traçou o retângulo ABCD. Então, aí está o retângulo ABCD. O exercício diz que as dimensões desse retângulo são o lado AB mede 6 centímetros
e o lado BC mede 8 centímetros. Depois disso, a Márcia ligou, né, ela traçou a diagonal AC. Então, aí está a diagonal AC. Em seguida, ela traçou um segmento partindo aqui do ponto D, né, indo até a reta AC. Só que esse segmento ela fez o mais curto possível. Então, olha só qual foi o segmento. Se foi o mais curto possível, pessoal, esse segmento ele vai chegar aqui embaixo formando um ângulo reto. Porque o ângulo reto é que vai caracterizar que esse segmento aqui é o mais curto possível. Ela poderia traçar esse segmento para cá, ó, só que aqui não vai formar ângulo reto. Então, para ser o segmento mais curto, aqui embaixo tem que formar um ângulo de 90 graus. Perfeito? Aí o exercício quer saber de nós qual o valor desse segmento, que aí está sendo representado pela letrinha X. Ó. Qual que é o valor desse segmento aí que vai do ponto D até chegar na reta AC? Bom, é isso que nós vamos ver agora, é isso que nós vamos calcular aplicando alguma das relações métricas do triângulo retângulo. Então se ligue nas dicas. Perceba aqui ó, que vai gerar para a gente aqui, o que o exercício está querendo, essa linha pontilhada AD aí, não, D até chegar no lado AC, ela está aqui dentro de um triângulo. Se você observar, vai estar dentro do triângulo ACD. Então, nós vamos trabalhar só com esse camarada aí, só com esse triângulozinho aí ACD. Ó, bem aqui, pessoal, vai formar um ângulo de 90 graus, porque aqui é o cantinho do retângulo. Então, veja só, se aqui é 90 graus, então esse triângulo ACD, ele é um triângulo retângulo. E as relações métricas, elas são aplicáveis, elas são determinadas exatamente nos triângulos retângulo. Então, veja só, vamos para a resolução. Como é que vai ficar? Nós vamos destacar esse triângulo ACD. Então, ele vai ficar o seguinte, ó, nós vamos trabalhar com esse carinha aí, com o triângulo ACD, que é justamente para a gente determinar o que o exercício está querendo, que é essa medida aí, X. Beleza? Então, vamos ver como é que vai ficar esse procedimento. Então, veja só. Aqui eu trouxe numa tela maior para a gente poder ter mais espaço. Então veja só aqui, ó. Vocês lembram das nomenclaturas? Esse lado maior aqui, ó, AC. Bem aqui nós temos o ângulo reto, ó. Aqui no ponto 1D aqui nós temos um ângulo de 90 graus. E quem está na frente do ângulo de 90 graus é o lado AC. Esse lado aqui é a hipotenusa, é o maior lado do triângulo retângulo. E a hipotenusa é representada pela letrinha A. Então, eu vou colocar um Azinho aqui, representando a hipotenusa. Beleza? Depois, nós temos, né, as outras nomenclaturas. Vocês estão lembrados que quando nós identificamos a hipotenusa, que é o maior lado, os outros dois lados que sobram são os catetos? Então, nós temos aqui o cateto menor, né? E aqui nós temos o cateto maior. Essas letrinhas B e C, tanto faz, a ordem não vai alterar o resultado. Aqui pode ser o C, aqui pode ser o B. A ordem não vai alterar o resultado na hora da gente resolver. Belezura? Então, o que nós vamos fazer agora? Ó? E o X? O X está ocupando o lugar de quem? O X está exatamente aqui onde é a altura do triângulo. E a altura do triângulo, nós vimos lá no slide anterior, que é representado pela letrinha H. Então, nós já temos aqui as nossas informações. Então, qual relação nós vamos trabalhar para encontrar o valorzinho do X? Pessoal, no triângulo retângulo, nós conseguimos montar aí 6 relações. O objetivo aqui não é montar essas relações. O objetivo nosso aqui é aplicar essas relações. Então, nós vamos trabalhar aqui com 2 relações. Para que nós possamos encontrar o valorzinho do X, eu preciso primeiro saber quanto que é o valorzinho do A, do B e do C. O valor do A, do B e do C nós já sabemos porque tem aqui no retângulo, ó, o lado AB mede 6 centímetros, logo o lado CD também é 6. Então eu vou colocar bem aqui 6 centímetros, ó. Esse pedacinho aqui é 6 centímetros. Aqui embaixo é 8 centímetros, logo aqui em cima também é 8 centímetros. Então, aqui esse cateto vai ser 8 centímetros. Bom, para que nós possamos calcular agora o valorzinho do X, eu preciso saber quanto que é o valor do A. E para que nós possamos encontrar o valor do A, nós vamos trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Por quê?
Percebam que aqui no triângulo retângulo nós temos duas medidas. Nós temos esse cara aqui que mede 6 e temos esse cara aqui que mede 8. Então está faltando aqui, na verdade, a medida do terceiro lado desse triângulo. E toda vez que nós temos um triângulo retângulo que está faltando a medida do terceiro lado, basta que nós apliquemos o teorema de Pitágoras. Então nós vamos arrochar aqui, ó. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado do triângulo. É exatamente esse valorzinho aqui que nós não sabemos, que é o valorzinho do a que nós vamos encontrar. Então, vou manter aqui o a elevado ao quadrado, que vai ser igual. Quem é b e c? Quando você identifica a hipotenusa, os outros dois lados que restam são os catetos. Então, aqui eu vou dizer que aqui é 6, mais uma vez reforçando, essa ordem aqui dos números não vai alterar o resultado. Aqui pode ser o 8, aqui pode ser o 6. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, a ao quadrado vai ser igual. 6 elevado ao quadrado é 36, mais 8 elevado ao quadrado é 64. Então, aqui ficou para a gente 36 mais 64. Vamos fazer essa somatória aí. A ao quadrado vai ser igual. 36 mais 64, isso daqui é igual a 100. E agora nós vamos pegar essa expressãozinha aqui, ó, a ao quadrado, e transformar na operação inversa, que é a radiciação. Então, a vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é quanto? Como nós estamos trabalhando com medida de comprimento aí, de figura, só interessa para a gente o valor positivo. Então, nós vamos afirmar que o valorzinho do a aqui vai ser a raiz quadrada de 100, que é 10. Então, nós temos aqui já a medida lá do lado maior do triângulo. Então, toda essa medida aqui vai ser 10 centímetros. Então, agora nós já temos a medida dos três lados do triângulo retângulo. Então, agora fica fácil de encontrar o valor do x, que é o que o exercício está querendo. E como é que nós vamos encontrar o valor do x? O valor do x, ele está aqui representando a altura do triângulo. E a altura do triângulo é representada pela letrinha h. Existem nas relações métricas duas fórmulas, duas relações que envolvem o h. Uma delas é que h ao quadrado é igual a m vezes n. E a outra é A vezes H é igual B vezes C. Então, nas relações métricas, existem essas duas formulazinhas que nos proporcionam encontrar o valor da altura do triângulo retângulo. E com qual delas nós vamos trabalhar? Perceba que se for para a gente trabalhar com essa primeira aqui, eu preciso do valor do M e do valor do N. Vocês estão lembrados? Quem que representa o M e o N no triângulo? O M e o N são as projeções. Aqui, ó, são esses pedacinhos aqui da hipotenusa. Quando nós traçamos a altura, aí vai dividir a hipotenusa em duas partes, que são as projeções, que é representado pelo M e pelo N. Eu não sei quanto é que mede esse pedacinho aqui, e também não sei quanto é que mede esse outro pedaço aqui, que vai do A até aqui no ângulo reto. Esse 10 é a medida todinha do segmento AC. Então, como eu não sei o valor do M e nem o valor do N, então essa relação aqui ela não serve para mim. Então, se ela não serve para mim, eu vou trabalhar com essa segunda aqui. Eu sei o valor do A? Sei, é o maior lado do triângulo, está aqui, é 10. Eu sei o valor do H? Não, porque é o X, é exatamente esse valor que o exercício está querendo saber. Eu sei o valor do B? Sei, está aqui, é 6. Eu sei o valor do C? Sei, está aqui, é 8. Então, nós vamos aplicar essa segunda relação aí. Então, vamos substituir aqui as informações na relação. O A é 10, que nós encontramos agora há pouco, bem aqui, ó. Vezes o H, quem está no lugar do H é o X, né? A matemática nos proporciona essa belezura, H é igual a X. Isso daqui vai ser igual, quem é o B? O B é 6, mais uma vez reforçando, a ordem aqui não vai alterar o resultado, e o C, que é 8. Então, 10 vezes X, isso daqui vai dar 10x, que vai ser igual, 6 vezes 8 é 48. Então, o que eu quero encontrar o valorzinho do x, eu vou pegar o 48 e dividir por 10. Então, x vai ser igual a 48 dividido
por 10. 48 dividido por 10 é quanto? Aqui basta repetir o 48. Como aqui o nosso denominador aqui é 10, tem um zero, então significa dizer que nós temos que deixar um número após a vírgula. Logo, 48 dividido por 10 é 4,8. Então, o valor do x lá, que representa a altura desse triângulo aí, é 4,8 centímetros. Era exatamente esse o questionamento do exercício, é saber qual a medida aqui do valorzinho do x. Beleza? Perceberam como é simples, como é fácil aplicar as relações métricas no triângulo retângulo? Eu trouxe aqui para vocês duas relações métricas. Das 6, eu apresentei duas para vocês. Belezura? Então, se você gostou das dicas, já vai deixando o seu like, já vai deixando o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comente e compartilhe, ajude a divulgar o trabalho do professor Josão. Conto com tua ajuda. Nós nos despedimos por aqui, grato pela sua atenção e nos veremos no próximo vídeo. Aquele abraço, fiquem na paz, tchau!